com ele quando ele foi governador. Depois tive a honra de receber o apoio dele para ser deputado federal. Tem um presente que eu ia te dar no final da live, mas eu vou te dar agora, já que a gente está falando disso. Eu vou te dar virtualmente e depois, quando a gente se encontrar, quando passar isso, eu te dou pessoalmente, que é um livro de poesia de Deda, chamado Improvável Poética, que é um livro delicioso que foi publicado depois da morte dele, o Instituto Marcelo Deda e Eliane. Então, é uma delícia, as poesias maravilhosas. Ele era muito tímido com as poesias dele para publicar, mas esse livro é uma delícia. Então, quando a senhora receba virtualmente e quando terminar essa pandemia, com fé em Deus, nós vamos superá-la e eu vou te entregar pessoalmente, tá bom? Olha, eu vou ficar muito feliz. Você sabe que a última vez que eu falei com ele, que eu visitei ele no hospital, e ele me lia as poesias. Eu fiquei quase 2 horas, 3 horas quase no hospital. Fui embora porque ele tinha de descansar, mas ele me leu essas poesias desse livro e para mim vai ser assim, muito importante que você me dê. O Deda está no meu coração. Aliás, sabe, Márcio, eu acredito que ninguém foi capaz de fazer uma avaliação do Bolsa Família como o Deda fez no Palácio do Planalto, no lançamento do Brasil Carinhoso, que era a parte do Bolsa Família que contemplava as crianças especificamente. Eu estava lá, presidenta. Eu estava lá? Como deputado federal, eu estava lá acompanhando. Eu resgatei no YouTube. Agora, você assiste e chora, então não aconselho assistir nessas condições de isolamento, não. É melhor assistir depois que passar. Com certeza. E foi o último discurso que ele deu lá em Brasília. E foi maravilhoso, né? Foi belíssimo, foi belíssimo. Foi uma obra-prima. Eu também lembro disso com muita precisão. Eu estava lá quando a senhora lançou e ele fez esse discurso em nome dos governadores na época, né? Mas é isso, presidente. Fica a memória, fica o legado para a gente levar adiante, né? O legado de ética, de seriedade, de compromisso com o povo, com os mais necessitados, o legado de fazer da coisa pública um exercício de doação para ajudar a melhorar a vida das pessoas para melhor, né? Então é esse sentimento que eu carrego do Deda, de Dutra. Eram homens muito corretos, muito sérios na lida com a coisa pública, né? Para mim foi uma escola que eu agradeço a Deus todos os dias de ter tido, de ter nascido na família que eu nasci, mesmo uma família de classe média baixa, uma família com muitas dificuldades de ordem financeira, mas tive a honra de ter tido uma formação familiar com muito amor e com muito correta, e depois ter tido a escola política que eu tive com o Marcelo Deda e com o Zé Eduardo Dutra, que me deram o régua e compasso para eu poder seguir o meu caminho na política. Então, vale a gente lembrar, porque são 2 exemplos de muita ética, de muita seriedade. Então, que bom que a gente, sem nem combinar, começamos a nossa live falando disso, né? Mas como é que a senhora está na quarentena? Que para mim, Sergipe é sempre isso. E eu fiquei muito feliz quando a Eliana Aquino se elegeu vice-governadora, que ela é dessa mesma herança, né? Ela, como vocês têm essa herança, que é o Deda e o Dutra. Ela amanhã é minha convidada na live, vai ser com ela. Amanhã vocês vão fazer com a Eliana. Um abraço nela e um grande beijo. Eu tenho muito carinho por ela também, muito respeito, é uma pessoa muito correta, muito carinhosa, e o povo de Sergipe a descobriu num momento muito difícil e trágico da morte de Deda, e ela foi muito decente com Deda, foi muito correta com o povo, e está seguindo a vida dela na política. Vou te falar, viu? É uma coisa difícil, né? E outro dia eu estava dizendo, a gente tem falta das pequenas coisas, né? As pequenas coisas que são andar na rua, né? Andar na rua e ficar olhando o dia, quem estiver passando, é isso. E o fato que nós somos pessoas sociais
faz com que seja difícil o isolamento, mas ele é ultra necessário, né? Eu estou muito preocupada hoje. Eu acho que o número, tanto de pessoas contagiadas como de mortes, está crescendo numa taxa muito acelerada. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo pela televisão que não estão mantendo esse distanciamento social, não estão ficando em casa. Há um número muito pequeno, né, de pessoas, aliás, um número menor de pessoas, não é muito pequeno, geralmente está em torno de 40%, 48% que ficam em casa, mas não adianta isso. E você vê cenas trágicas, como aquelas lá no Amazonas, em Manaus, quando você tem problema até para enterrar os mortos, né? O esgotamento de leitos de UTI, né? Chegando a 80% e começando a se aproximar do esgotamento da capacidade de atendimento nos hospitais. E aí, eu estava agora olhando os números para falar com você e eu vi o seguinte: nós atingimos hoje 71.886 casos de coronavírus. Significa que isso foram os notificados. A gente pode supor que é uma subnotificação e a gente sabe que a própria Organização Mundial da Saúde destacou isso. Agora, o dado também que é muito forte é que nós chegamos a 5.017 mortos, mais do que a China. Hoje, em número de mortos, nós passamos a China, que foi onde começou em Wuhan o coronavírus, o Covid-19. Então, nós temos de fazer uma conversa muito séria a respeito de, enquanto não tiver vacinas, remédios para tratamento, enquanto nós soubermos, porque sabemos disso, que não há respiradores em número suficiente, que as pessoas entram na UTI e, para entrar na UTI já é uma grande conquista, porque tem filas esperando para ter acesso a um respirador. E óbvio que a pessoa que não tem sofre uma barbaridade, além de ocorrer um imenso risco de morrer. Então, eu acredito que nós temos hoje de olhar seriamente para o país e ver que uma parte desse aumento do contágio, da doença, portanto, e do número de mortos, se deve ao fato de nós termos uma liderança irresponsável, um presidente absolutamente irresponsável, que negou que a epidemia era gravíssima, e era uma pandemia, e tinha uma imensa capacidade de mortalidade, e, ao mesmo tempo, ele negou que fosse algo que tivesse uma expansão muito acelerada. Ele foi capaz de ir na rua e cumprimentar as pessoas em Brasília. Ele não se sabe se ele tem ou não tem o vírus. Se tiver, aí é quase um genocídio. Mas, de qualquer forma, é genocídio o fato dele não alertar a população que a população corre risco. Você veja que, internacionalmente, houve outros líderes que fizeram a mesma coisa. Um deles é o Trump. O outro foi o Boris Johnson. O Boris Johnson pegou o coronavírus, o Covid-19, e, ao sair, quase morre, ao sair do hospital, alertou que não dava para flexibilizar coisíssima nenhuma, que tinha de manter, porque percebeu o tamanho da complicação. E o Trump hoje, inclusive, disse que a situação do Brasil é muito grave, então que ele tem de bloquear as pessoas, não pode ter contato com o Brasil. O próprio Trump fazendo críticas
veladas ao senhor Bolsonaro. Então, nós temos uma situação que é gravíssima. Enquanto isso, o Bolsonaro e o seu governo vivem conflitos sistemáticos, né? Demite o ministro da Saúde, depois ele e o pai dele, né, o verdadeiro pai político dele, que foi o Moro, que viabilizou o surgimento dele, também eles entram em atrito, e é um atrito interessante, porque a acusação que o Moro faz ao Bolsonaro, se for real, ele também é criminoso, porque ele soube, ele tinha consciência que estava errado e não reagiu, não foi e contou para as autoridades competentes e guardou para si. Com que intuito? Aí cabe, inclusive, outras considerações e outra tipificação desse crime. Então, hoje, eu acho que nós estamos diante do seguinte fato. Para a gente sair dessa epidemia e manter o país funcionando, assegurar que as pessoas... Porque também tem uma coisa, Márcio, a inflação no Brasil é interessantíssima. Há deflação em todas as principais áreas. Exemplo, o petróleo está sendo vendido a menos de zero, negativa a venda do petróleo, o que mostra, né, que você não vai ter pressão pelo lado do petróleo, como está tudo fechado, também você não tem essa pressão, mas você tem inflação dos pobres, que é a inflação de alimentos. Então, sobe todos os hortifrutis, a batata, o arroz, obviamente a carne. E aí, o que acontece? Os R$600 até hoje não conseguiram fazer os R$600 chegar a todos que tinham direito. Aliás, presidente, as filas que estão na chuva, as imagens são muito fortes das pessoas na fila se expondo em chuva, em sol, se expondo ao vírus. É uma coisa horrorosa as imagens que eu vi de ontem para hoje, as pessoas tentando retirar os R$600. Não sei se a senhora viu. Eu vi. E acho que isso é gravíssimo, porque criar uma burocracia para tirar os R$600, aquela história do cadastro do CPF é uma coisa fantástica. Então, eu não sei se você sabe que quando a gente atingiu um determinado número do Bolsa Família e viu que não estava aumentando, como a gente tinha uma noção do cadastro único, nós criamos a busca ativa, ou seja, não eram as pessoas que vinham atrás do Estado, era o Estado que tinha de correr atrás das pessoas, porque é função do Estado. Quando há uma questão de necessidade, porque é necessidade de sobrevivência das pessoas. Não podia ter aquela fila monumental. Não é possível isso. Há quantos dias nós estamos daquela votação? Mais de 3 semanas, não é? Mais ou menos isso. E agora você imagina para o pequeno negócio, para o bar da esquina, para a dona para a cabeleireira, para o homem da oficina, se ele vai conseguir dinheiro dos bancos. O Banco Central não tem dinheiro, agora eles pegam e exigem garantia. A senhora falou uma coisa que me marcou muito na última reunião do Diretório Nacional. A senhora disse que o mais dramático dessa doença é que ela gera uma crise sanitária, que a senhora falou aí, e uma crise econômica. E no Brasil, associada a uma crise política pelo desgoverno de Bolsonaro. Eu queria que a senhora aprofundasse um pouco sobre isso. Antes, porém, eu queria dizer que nós estamos ao vivo, além das suas redes, Dilma Rousseff, estamos no meu Instagram, Márcio Macedo PT, no meu Facebook, Márcio Macedo PT. Por favor, quem quiser seguir é muito bem-vindo. E pela TV PT, que está nos mostrando para o Brasil inteiro, viu, presidente?
Então, eu queria que a senhora aprofundasse um pouco isso que a senhora colocou, que eu achei com muita propriedade. A crise sanitária, que a senhora já explicitou um pouco aí, e a crise econômica e política gerada a partir do coronavírus. Como só tem um jeito de você enfrentar a pandemia, que é o isolamento social, todo mundo, o mundo inteiro, todos os países, fizeram um ataque ao coronavírus, ao Covid, usando uma arma, que foi o isolamento social. A gente fica em casa. Por que a gente usa essa arma? Para baixar a quantidade de pessoas que vão ser contaminadas, muitas delas vão precisar de UTI, e as redes de saúde, principalmente de países que adotaram as medidas neoliberais, as redes de saúde pararam de crescer, como é o caso aqui no Brasil. Eles não expulsaram os 8 mil médicos cubanos, porque o Temer já tinha expulsado mais médicos, já tinha expulsado 3 mil, eram 11 mil, eles expulsaram. Então, eu estava hoje olhando e tem até falta de médico. Por que que não pode abrir leito de UTI? Porque para cada leito de UTI tem de ter uns quantos médicos, enfermeiros e agentes de saúde, não tinha. Bom, então, esta crise sanitária é uma crise também econômica, porque um país que produz e que produziu avião, que produziu plataforma, um país que tem uma estrutura industrial que foi muito atacada, mas que existe. Não tem respirador? Um país desse não tem equipamento de proteção para os médicos, para as enfermeiras, que ao tratar das pessoas doentes, arriscam sua própria vida e a de sua família. Então, você tem um quadro muito feio na área de saúde pública do Brasil. Mas você tem, além disso, foi desmontada toda a rede de proteção social. Fizeram uma reforma trabalhista que instituiu o trabalho precário como sendo a melhor coisa que podia acontecer. Ao ter uma porção de informais, muito trabalho precário, isso se juntou ao processo de desemprego que a crise acarretou e o governo não fez nada para impedir. Então, você tem também uma crise social e econômica muito forte, porque também eles não protegem as micro, pequenas e médias empresas que são o tecido social produtivo do país. Então, você tem essa crise econômica que as pessoas, por que elas ficam querendo ir para a rua, que abram e flexibilize que abra? Porque não chega a elas a proteção que o governo do senhor Jair Soares, do senhor Jair Bolsonaro, devia estar prestando imediatamente. O Jair Soares era um governador aqui do Rio Grande do Sul e não merece ser confundido com o Jair Bolsonaro. Mas, voltando, aí, como se não bastasse tudo isso, nós temos uma crise política fortíssima. Por quê? Porque enquanto todos os dirigentes políticos do mundo, os presidentes, primeiro-ministros, estão preocupados com a saúde e com a economia do país, o senhor Jair Bolsonaro se dá o luxo de fazer movimentações, não chamando a unidade do país, não chamando o fortalecimento de todas as instituições numa ação conjunta, não, pedindo, né, para haver uma intervenção militar que feche o Congresso, que impeça o Supremo de tomar as suas medidas, defendendo abertamente a intervenção militar e o AI-5. E tudo isso sendo feito na frente de uma instituição. Porque as Forças Armadas são uma instituição do Estado, elas não são instrumentos de um governo. Possa ter quantos militares tiver num governo,
o uso das Forças Armadas para os fins do governo, exclusivos fins do governo, é incorreto, porque ela é uma instituição do Estado, assim como o Supremo. E ela não pode se dar ao luxo de aceitar alguém, principalmente o seu próprio chefe, porque o presidente é o chefe das Forças Armadas, defendendo intervenção militar ou aquecendo ou se omitindo. Então, nós temos uma grave crise democrática no Brasil, porque o senhor Jair Bolsonaro não esconde, apesar de fazer aquele jogo do fere e depois assopra, fere e assopra, que é o que ele faz, ele primeiro fere a democracia, fere as instituições, fere a harmonia entre os poderes, ameaça pessoas com a violência, defende o ódio, depois retira, não explicitamente fazendo uma autocrítica, não fingindo que nada aconteceu. E isto é muito grave, porque ele desarma o país na guerra contra o Covid-19, contra o coronavírus. Ele desarma o país na defesa da vida, da sobrevivência diária das famílias, né? Do que vai ser colocado na mesa de cada um. Ele desarma as famílias quando se trata de defender o emprego das pessoas. Porque ele tem de defender o emprego ou sinalizando para as empresas não demitir, né, e dando garantias para isso, ou financiando, né? Financiando isso, para que dê salário para os funcionários. Ou dando um seguro-desemprego generalizado. Claro. E aí, o que ele fala? O que ele fala no caso dos R$600? Ele faz uma entrevista e diz o seguinte: olha, nós não podemos manter os R$600 por mais de 3 meses, porque nós não temos dinheiro. Ô, Márcio, todos os países do mundo vão emitir moeda nesse período. Não Estados tem Unidos, como... Reino Unido, todos. França. Aquele senhor que foi presidente do Banco Central Europeu, que chama-se Mário Draghi, ele disse uma coisa que eu acho que ele tem toda a razão. Ele diz o seguinte: nós, neste momento, absolutamente diferente e fora da normalidade, nós vamos ser obrigados a tomar medidas também fora da normalidade. E entre elas está a emissão de moeda e o endividamento dos países para fazer face tanto à epidemia como à segurança alimentar, à segurança de sobrevivência das pessoas. Então, você está numa situação que ele tem dinheiro, sim. Ele tem, porque os governadores e os prefeitos no Brasil, eles não podem emitir moeda. Eles também não podem se endividar. E se o governo federal não ajudar os governadores e os prefeitos, os governadores e os prefeitos que estão lá na ponta não podem ajudar a população. E aí é que está o absurdo do Bolsonaro. É que ele está deixando esse encargo cair só nas costas dos governadores e dos prefeitos. Está fazendo disputa política com isso. E está fazendo disputa política, né? Está fazendo disputa política, mas essa disputa política dele, ele vai se dar mal. Porque é visível o esforço dos governadores em todos os lugares para enfrentar a crise. Tem uns governadores que caem na lorota do senhor Bolsonaro, como é o caso do governador de Minas. Mas a maioria dos governadores está lá defendendo a sua população. Agora, não tem
tido grande apoio do governo federal. E da onde que pode vir mais dinheiro? Do governo federal. Isso todos nós sabemos. Então, é uma situação muito difícil para o povo brasileiro. E eu quero te dizer isso, nós temos de ficar alertas, porque essa história dele de querer, na verdade, ele está antecipando 2022. E para ele não tem, né, ele não mede se isso vai significar mais mortes no país. Então, diga, pode falar. Fora Bolsonaro é um caminho, viu? Então, nós vimos que a semana passada, a semana retrasada, o Brasil perdeu 2 dias de combate ao coronavírus para aquela ladainha, sai Mandetta, não sai Mandetta. Ele demite o ministro da Saúde, que nós sabemos que tinha um comportamento privatista, de desmonte do SUS, de benefício dos grandes conglomerados médicos privados, mas no episódio do coronavírus ele teve um comportamento muito sério de defesa dos protocolos da OMS, e o Bolsonaro tirou em função disso. E o ministro atual sumiu. Você não vê o ministro, não vai para a linha de frente, não vai fazer o combate como tem que fazer ao coronavírus. Essa semana nós perdemos mais 2 dias de combate ao vírus por essa ladainha, sai Moro, sai o diretor da Polícia Federal. E, na minha opinião, Moro e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. São 2 faces de uma mesma moeda. O Moro é o criador de Bolsonaro. Ele fez toda aquela patifaria que fez para tirar o Lula da eleição, para prender sem nenhuma prova o presidente Lula, para dar no que deu, para abrir caminho para que a eleição se desse como se deu e Bolsonaro se elegesse presidente da República. Essa crise política, me permita insistir mais um pouco nisso, isso pode trazer consequências drásticas para o país em relação à pandemia, porque assim, eu estou muito preocupado também, presidenta. Eu também sou daqueles que defendo o óbvio, o ululante, que é o que o mundo todo está fazendo, que está sendo bem sucedido no enfrentamento da crise, que é o distanciamento social, que é o isolamento social, que é a quarentena. Não tem outra alternativa. Antes da crise econômica, tiveram condição de se recuperar antes. Nós estamos vivendo um paradigma muito mais profundo, muito mais forte do que foi aquele, né? Uma doença muito mais agressiva, um vírus muito mais letal, que não escolhe classe social, nem escolhe, achava que tinha grupo de risco, tem, mas ele pega todo mundo. É claro que pega todo mundo, mas as pessoas que mais morrem são as pessoas que têm menos condição, que estão mais expostas, que estão em condições mais precárias, em condição de saúde e econômica, numa situação delicada. Tem uma série de perguntas aqui nas minhas redes, daqui de Sergipe, Cláudia, Orlando, tem um monte de Tatiana, tem umas 10 pessoas aqui que fizeram perguntas em torno da flexibilização. Tem alguns locais que governadores, prefeitos já estão cedendo a esse processo de flexibilização. Aqui em Sergipe, teve um decreto do governador e do prefeito que já flexibiliza. Foi uma coisa correta que teve no decreto, que foi a utilização de máscara, né? Instituiu que a população só pode sair com máscara. Isso eu achei muito, muito bacana. Agora, flexibilizar setores do comércio, eu acho que pode ser muito arriscado, pode ser uma carta para que as pessoas se sintam à vontade para sair do isolamento. Eu estou muito preocupado, porque se vier a curva grande aqui de contaminação, nós não temos condições, não temos leito suficiente, não tem respirador suficiente, não tem UTI suficientes, não tem
equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde para enfrentar essa pandemia. Então, eu estou também respondendo para dizer o seguinte: eu não posso ficar omisso nisso, eu não concordo com isso, eu respeito a decisão, mas não concordo. Acho que tem, ao contrário, que ampliar o isolamento e o Estado nos seus 3 níveis, os seus 3 entes federados, a União, o Estado e a Prefeitura, precisam, de forma unida, dar condição para as pessoas ficarem em casa. Se o governo federal tem que botar uma renda, o auxílio emergência, o governo, a Prefeitura, tem que complementar com a renda mínima dela, se é 600 do Estado. Se o governo do Estado bota 200, a Prefeitura bota 200, já é R$1.000, já garante que uma família que precisa tem a condição de ficar em casa, que tem investimentos para pequeno, micro e média empresa. Tem experiências que estão acontecendo no Brasil, como o caso de Niterói, que o prefeito está disponibilizando do Fundo de Royalties do Petróleo 150 milhões para, a partir do setor financeiro que opera na cidade, dos bancos, possa emprestar às pequenos, micro e médias empresas com juros zero. Esse é um momento que vai passar. Então, agora, não tem custo disso. É investimento na vida. Então, eu acho que, e penso, presidenta, que a ação tanto do governo federal, do Estado e do município tem que ser para preservar a vida. Eu sei que tem pressão dos empresários, eu sei que tem pressão das pessoas que não têm condição, que às vezes tem que trabalhar de manhã para comer de tarde, para comer meio-dia, e trabalhar de tarde para comer de noite. Elas têm que ser protegidas. E entre morrer de fome em casa com os filhos e tentar ganhar a vida se expondo ao vírus, vai ganhar a vida. E isso pode ter uma calamidade, nós podemos contar mortos de forma muito triste. Então, vejo os exemplos como foi Milão, como está Manaus, com uma situação delicadíssima. Como eu vi uma imagem que me chocou profundamente num desses noticiários noturnos antes de dormir, um médico no Rio de Janeiro dizendo que tinham perdido 2 pacientes porque tiveram que escolher quem iria usar o respirador e quem não iria usar, e optaram por o mais jovem. Então, tinha 235 pessoas esperando para entrar na UTI. Então, se uma coisa dessa chega na minha querida Aracaju, no meu estado, vai ser devastador. E vai chegar se não tiver cuidado. Não tem como, não tem barreiras. A barreira é o isolamento. Não permitir que o vírus circule. Então, assim, eu sei que não é fácil isso, que não é brincadeira, mas tem que ter um esforço do 3 entes federados para garantir que as pessoas fiquem em casa com renda mínima, com auxílio moradia, com cesta básica para quem tem fome imediata, e que tem que ter financiamento para os empresários poderem pagar salário e poder manter a economia rodando. Eles têm de ter caixa para poder, inclusive, pagar o que devem. Eles não podem também falir. Exatamente. Não pode deixar eles falirem. Porque senão a roda da economia, a recessão não roda, a recessão... Se ela parar, a coisa fica muito feia. Ô, Márcio, tem uma coisa que a gente tem de fazer, a gente tem de olhar as experiências. Porque qual é a vantagem que nós temos? A vantagem que nós temos é aprender com o que os outros fizeram nos outros países. Exatamente. Como que é uma pandemia? Vamos olhar... É uma pandemia também muito recente, né, presidenta? Não tem vacina, não conhece adequadamente, tem mutação já dos vírus, né? Então... E eles estão calculando que leva entre 12 a 18 meses para ter uma vacina. Mas eu quero dizer outra coisa. A gente tem de aprender com o que está acontecendo. Então, vamos ver. Quem é que saiu primeiro dizendo que tinha já ia entrar na flexibilização? Foram os países da Ásia, que tiveram tomaram várias medidas. O isolamento deles foi maior, né, mais intenso. Eles fizeram testes para a grande maioria da população.
eles tinham todo um processo de monitoramento das pessoas que já tinham pego o coronavírus. Então, saíram. Um deles, Japão. O Japão sai, flexibiliza, não faz um isolamento muito forte. Aí, o vírus faz uma nova investida e começa a contaminar uma parte imensa da população que não estava contaminada. Aí, o que o Japão é obrigado a fazer? Um fechamento muito mais duro do que tinha feito. A mesma coisa, a Alemanha. A Alemanha começou a história da flexibilização, abriu uma coisinha aqui, outra ali. A primeira-ministra Angela Merkel, porque isso dependia muito das regiões, a primeira-ministra foi contra, dizendo que é muito cedo para fazer isso. E aí, o que aconteceu? Novo surto. Novo surto, novo fechamento. Essa é os que tentaram abrir cedo. Aí você vai para Milão, você vai para o que aconteceu na Itália. Eles não fecharam. Eles não fecharam, antecipando o que tinha acontecido na China, eles não tomaram providência. Tanto que o prefeito de Milão foi obrigado a ir a público e pedir desculpas por não ter proposto o isolamento social desde logo. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se a gente não fechar agora, nós teremos um fechamento muito pior no futuro. Com certeza. E com mortes nas costas, contando mortes. E, além disso, com aquele terror que é escolher quem morre. O outro terror, não poder olhar para aqueles entes que morreram. Não ter covas comuns. Não ter nenhuma cerimônia. E ver aqueles caminhões carregados de cadáveres de caixões. Então, como aquela situação do Equador horrorosa. É um horror. Agora então, em Manaus, botando 3, 4, 5 pessoas na mesma cova, se quiser enterrar o familiar, senão tem que buscar. Como é que vai fazer? É um negócio terrível. Desculpa. É muito duro. Então, eu te digo o seguinte, Márcio. Eu acho que o que é grave? O que é politicamente grave? Porque é uma questão política. Quando não existe liderança diante de uma crise dessas, há uma crise política. Nós vivemos no Brasil uma crise política, porque você tem um presidente que não assume a liderança do combate ao inimigo Covid-19. E fica fazendo justamente isso que você diz, perdendo dias, primeiro brigando com o ministro, mais outro dia briga com outro ministro. Aliás, eu quero deixar claro o que eu acho do Sérgio Moro. Eu acho o Sérgio Moro uma das pessoas... Então, se tem alguém responsável pela subida à presidência da República do senhor Jair Bolsonaro, esta pessoa se chama Sérgio Moro. E ele não agiu só diretamente. Ele agiu diretamente no caso do Bolsonaro. Quando? Quando ele prende o Lula, quando ele cria todo aquele clima para condenar o Lula e tirá-lo da eleição. Mas ele agiu para criar um estado de exceção no Brasil. Quando ele divulga, sabendo que era mentirosa a versão dele, aquela história da conversa minha com o Lula. Ele sabia, porque tinha gravado, que o Lula não queria ir para o governo. E tudo que ele faz é dizer que era uma jogada para proteger o Lula. E não era isso, era o Lula iria nos ajudar a enfrentar a crise que levou ao impeachment em 2016, a crise gerada pelos Eduardo Cunha e por todos esses que hoje fingem que se arrependem
de ter eleito o senhor Bolsonaro. A história mostrou tão rápido quem são essa turma, hein, presidenta? Foi tão rápido, mostrou quem são esses falsos moralistas e essa turma que arquitetou o golpe a uma presidenta eleita democraticamente, séria, honesta. Você vê que eles até hoje não conseguem atacar a senhora na sua honra. E fizeram um processo de golpe mesmo. E a história desmascarou eles numa rapidez impressionante. Eu queria que a senhora falasse um pouco também. Assim, nós estamos vendo que as crises servem também de reflexão. Agora, só uma coisa, uma hora nós vamos ter de flexibilizar. Mas quais são as pré-condições para flexibilizar? Sim. Teste. Você tem que ter a população brasileira. Muito bem. Para saber quem pode sair e quem não pode. Deixa eu só falar uma coisa para a senhora aprofundar. Eu vi também uma coisa que me marcou muito no debate, como se fosse o seguinte: não se pode enfrentar uma situação dessa sem conhecer adequadamente. E o Brasil não fez teste adequado, não conhece o número de contaminados que tem. Está subnotificado. Para combater o Covid-19 e para flexibilizar quando for o momento, só tem um jeito. Você tem que saber em que estado você está. Mas tem outras, são duas condições, no mínimo. A outra condição é ter leito, ter hospital. E é providenciar respirador. Porque se por acaso você flexibiliza e está errado, você não devia ter flexibilizado, aumenta a demanda por UTI, aumenta a demanda por respirador, por equipamento de proteção, aumenta tudo. Agora, o teste é imprescindível. Como é que eu vou saber qual é o grau, quem é que já teve o Covid e quem não teve? Além disso, tem de balizar bem, porque estão avaliando se o vírus cria, de fato, imunidade ou não, né? Isso. Quem pegou e curou, se tem imunidade. A OMS, essa semana, a senhora deve ter visto, disse que não tem segurança nenhuma de quem foi infectado de não ser infectado novamente. Então, é outro agravante, né? Ô, presidenta, nós estamos vendo que uma reflexão de que esse modelo neoliberal, ele fracassou diante da crise. O mercado sumiu, é o velho e bom estado quem está enfrentando. Nós temos a sorte de ter o SUS, mesmo sucateado, eles tiraram o recurso do SUS no governo do presidente Lula, tirando o CPMF, eles desmontaram parte dos mais médicos que a senhora criou, eles desmontaram a política de assistência e de proteção social que o governo do Lula e o governo da Dilma